Glória a Deus, estamos aqui, né, para dar continuidade. Essa é a segunda parte do vídeo sobre o batismo com o Espírito Santo. Estamos a aprender como receber esse revestimento de poder que todo crente precisa receber, todo crente que ainda não recebeu precisa ansiar, porque é só depois deste batismo que você estará capacitado para ser testemunha de Jesus, estarás capacitado para exercer, né, o teu chamado só depois desse batismo. Eu não vou abrir os textos bíblicos. Se você quer os textos bíblicos, faz favor, assista o vídeo, a parte 1, porque eu estou a gravar no mesmo dia. Então, assista a primeira parte. Eu sempre digo, nós precisamos de fundamentos, e você não vai adquirir fundamentos se não tiver bases sólidas. Nós queremos sempre o imediato, não buscamos o profundo. Precisamos buscar. Então, faça um esforço, tira do teu tempo, né? Medita nos textos bíblicos, busca a presença de Deus, amém? Nós estamos a falar sobre as evidências visíveis, as evidências espirituais visíveis que o crente, né, sente quando recebe o batismo com Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós estamos a aprender que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você tem evidências visíveis. E sem esse revestimento de poder, você não está capacitado para sair, para pregar, para evangelizar, para exercer a tua autoridade. Mas a partir do momento que você recebe, você está capacitado, amém? E apto no mundo espiritual para exercer o teu direito, o teu governo, porque nós fomos constituídos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Quando você recebe esse batismo com o Espírito Santo, além de falar em língua, você tem mais autoridade espiritual, você sente mais coragem para pregar, o medo sai de ti, você tem mais intrepidez. Eu me lembro que antes de eu receber o batismo com o Espírito Santo, eu sentia muita vergonha de falar de Jesus em alguns lugares. E até hoje, se calhar, tem crentes que sentem, né, essa vergonha ou timidez, mas desde o momento que você recebe esse revestimento do poder, você perde o medo. Amém? E quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais. Aqui os discípulos só começaram a operar nos dons espirituais quando eles receberam batismo com Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os 9 dons. Irmãos, não se contenta estar anos e anos em Cristo Jesus e você não executa nenhum dom que Deus colocou na tua vida. Eu creio que a maior parte dos cristãos tem sim dom, né? Mas nós não executamos. Mas quando você recebe essa capacitação do Espírito, que é o batismo de poder, o batismo com o Espírito Santo, você tem mais ousadia e coragem. Aí você começa a executar os teus dons. É o Espírito Santo que vai te levar. Amém? Não é você que vai se trazer. A Bíblia fala, como pregarão se não forem enviados? É o Pai que envia. Mas você vai sentir essa testificação em teu espírito. Então, você vai começar a operar em dons. Você tem algum dom. Depois de receber o batismo com o Espírito Santo, você vai descobrir qual é o teu dom. Muitos de nós cristãos, né? Falamos, eu não tenho dom. Será
que o meu dom é X ou o meu dom é Y. Então, para você ter essa certeza, primeiro você precisa ter a certeza que já foste batizado com o Espírito Santo. E depois dessa experiência, né, você vai ter um entendimento maior, um entendimento aberto para começar a compreender melhor as coisas espirituais. Como eu estava a dizer, sem esse revestimento de poder, você ainda não tem capacitação suficiente. Amém? Então, depois desse batismo com o Espírito Santo, você vai ter uma ativação de dom. Amém? Uma ativação intensa de dons em ti. E você vai começar a operar nos dons. Podes até ter o dom de discernimento espiritual. Podes ter qualquer dom, né? E quando você receber esse batismo, Deus vai te direcionando. O Espírito Santo vai te direcionando, amém? Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você também tem mais sensibilidade à voz de Deus. Você passa a ouvir claramente a direção de Deus e ter mais discernimento espiritual. Nós estávamos a aprender sobre batalha espiritual. Sem você receber o batismo com o Espírito Santo, não tem como você ter mais discernimento sobre as coisas espirituais, discernimento sobre como o diabo ataca a tua vida, como o diabo ataca a tua família, como o diabo entra nos sonhos para trazer ataque. Você não terá discernimento. Você também não vai ouvir claramente a voz de Deus. Por quê? Porque você precisa passar por esses processos. E o crente precisa ouvir a voz de Deus, precisa ser direcionado por Deus. A Bíblia fala que os filhos de Deus serão guiados pelo Espírito Santo. Muitos crentes até hoje falam, eu quero andar na vontade de Deus, eu quero viver a vontade de Deus, o propósito de Deus, mas não vivem. Por quê? Porque não conseguem ouvir a voz de Deus. Não são direcionados por Deus. Ou até Deus fala com eles, né? Porque na conversão você também tem o Espírito Santo no teu coração. Mas você não está sensível. Não ouve claramente a voz de Deus. Por quê? Porque você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, você precisa, amém? Ouvir mais a voz de Deus, ser direcionado por Deus para viver o teu propósito de vida. Isso só vai acontecer quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e na guerra espiritual. Se você ainda não recebe o batismo com o Espírito Santo, não entra na guerra. Amém? Você precisa de poder. Satanás tem poder. Não vamos só, como alguns falam, Satanás já foi derrotado na cruz. Amém? A Bíblia fala que ele, né, que Jesus veio para destruir as obras dele. Ele já foi sentenciado, mas aí ele ainda está a operar porque ainda tem tempo para ele operar. Quando Jesus, né, quando chegou o tempo dele que Deus designou para ele, que ele já não vai operar na terra, aí vai cessar o poder dele, as manifestações dele na terra, mas por enquanto ele tem poder. Mas ele não é o todo-poderoso, mas tem poder sim. E para que você, crente, seja capacitado para guerrear as guerras espirituais que se levantam na tua vida, você precisa do poder. Você precisa de autoridade e você só recebe poder, autoridade, ousadia, intrepidez. Você só recebe capacitação quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Você recebe a capacidade de resistir ao mal. Você consegue discernir opressões espirituais. Então, há uma necessidade. Amém? E se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas não tem tudo isso, não tem autoridade na guerra, não tem capacidade de resistir ao mal e tudo mais, é porque você não está permanecendo na presença, não persevera na oração, não persevera na santidade, na busca contínua, porque os discípulos, depois de receberem o revestimento do poder, eles se tornaram testemunhas, mas eles permaneciam na oração, permaneciam na comunhão, permaneciam no partir do pão, eles permaneciam na palavra. Então não pensa só que receber o batismo com o Espírito Santo tenho poder e consigo tudo. Não, Nina, não. No reino
É como que eu digo, no reino de Deus não é uma coisa ou outra. É sempre, qual é o termo que eu posso usar? É sempre um conjunto, um prato completo. Esse é o termo que veio agora na minha mente, amém? Não é fazer uma coisa e deixar outra, amém? É fazer tudo aquilo que o Espírito Santo nos ordena. A partir do momento que você recebe o batismo com o Espírito Santo, há uma mudança na tua vida espiritual. Você começa a ter mais fome por Deus. A tua vida de oração se intensifica mais. Você começa a ter desejo pela santidade. Se você não tem fome de Deus, não tem fome da presença, não tem fome de estar em ambientes onde as pessoas só falam de Deus, buscam a Deus, você precisa se rever. Todo crente cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, se sente incomodado quando está num ambiente que não glorifica a Deus. Se você se sente à vontade, desculpa, como a Bíblia fala em Salmos 1, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você tem prazer nessas coisas, você não tem o poder do Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo, tipo, você não tem o batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe esse batismo, esse revestimento, você se sente incomodado em estar em ambientes que não glorificam a Deus, você se sente incomodado em ambientes que você sabe que estão a fazer coisas que não glorificam a Deus, amém? Ah, você começa a ter mais sede por Deus, você começa a orar mais, você começa a buscar mais intensamente a presença de Deus, porque você, né, recebeu esse poder do Espírito Santo que te leva a Deus, que te leva a viver a vontade dEle, o propósito dEle. Você deseja andar na santidade. Quando você recebe esse batismo, você já não vai ter desejo de pecar, você vai ter desejo por se guardar. Se você é uma mulher cheia de lascívia, cheia de inveja, de comparação, de todas essas coisas todas vão te incomodar. Você vai começar a desejar largar tudo isso, a querer se tornar mais parecido com Cristo. E você olha uma mulher que se vestia indecentemente, você não vão precisar te falar toda hora no pregador, não vão precisar te falar na rua ou em alguém, mas o próprio Espírito Santo dentro de ti, porque você vai começar a ouvir intensamente melhor a voz de Deus. Aí, quando, né, o Espírito Santo falar contigo, você vai se tornar sensível a Ele, obediente a Ele. Você vai começar a largar tudo aquilo que está na tua vida e não glorifica a Jesus. Então, você precisa buscar esse batismo com o Espírito Santo, amém? Algo que eu gostaria de dizer aqui, tem muitos e muitos crentes que vivem, vivem em conformidade com este mundo, vivem em conformidade com os padrões do mundo, vivem de uma maneira religiosa. Isso só acontece porque não buscam mais, não buscam mais de Deus. E desde o momento em que você começa a receber a revelação da parte de Deus, quando Jesus começa a se revelar a ti, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você não vai querer permanecer religioso, não vai querer permanecer nas falsas doutrinas, não vais querer permanecer sendo um crente que não ora, não jejua, não busca a presença de Deus. Vai ser um crente cheio da virtude e do poder, vitorioso, vais ter desejo de falar de Jesus para as pessoas. Não vai se envergonhar mais do Evangelho. Amém?
Tem alguns que se vergonham, não vais ter vergonha de testemunhar nem na tua família, nem em qualquer lugar. Terás ousadia para falar de Jesus. E você, né, que quer exercer o teu ministério, você precisa receber esse batismo com o Espírito Santo. Sem o batismo com o Espírito Santo, o teu ministério será vazio. O teu ministério não vai ter poder, não vai ter glória. Por isso é que nós, hoje em dia, nos acostumamos com esse evangelho que não tem poder, não tem reino, não tem glória. Esse é um evangelho de palavras. Esse é um evangelho de estar na igreja, falaram, temos que ser santos, temos que andar assim, temos que andar assim, mas não expulsam demônios dos crentes. Crentes estão a passar por problemas terríveis, atormentados durante as madrugadas de noite, problemas gravíssimos causados pelo reino das trevas, mas os líderes não têm discernimento, não têm autoridade, não têm poder, porque não têm poder do Espírito Santo, se conformam com, com pouco. E quando você recebe a dentro do Espírito Santo, você não se conforma com pouco, você quer buscar mais, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar e permanecer em buscar o conhecimento do Senhor. Então, os líderes, você que tem o ministério, você precisa desse revestimento de poder. No reino tem sim manifestação de poder. Não é gostar muito de poder, não é gostar muito de poder. Faz parte do reino de Deus. Se você pertence a esse reino, então você tem que exercer aquilo que está escrito na palavra. E está escrito que meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão em outras línguas. Por que que você não fala em outras línguas? Por que que você não expulsa demônios? Por que que você não cura enfermo? Está alguém doente na tua casa? Primeira coisa já, vou tomar paracetamol, vou não sei o quê. E a oração? O poder de Deus, o Espírito Santo em ti, os dons em ti, para começar a colocar na prática, você precisa ter discernimento, você precisa ter essa intrepidez, você precisa, né, começar a executar aquilo que Deus colocou em ti. Nós precisamos viver esse evangelho de glória. Por que que é só na Bíblia? Por que que é só, né, nesses eventos que nós ouvimos falar de avivamento? Por exemplo, nós que viemos da Pentecostal, né? Esse movimento começou com avivamento, lá nos Estados Unidos. Eu me esqueço agora do nome, né, de quem começou, William Seymour. Esse movimento, né, o avivamento começou através dele. E quando o avivamento começou, havia manifestação de poder e tudo mais. Aqui os apóstolos e discípulos, quando se tornaram testemunhas, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, eles não falavam só palavras, era manifestação de poder. Nós precisamos hoje em dia também viver isso. Se nós somos discípulos, temos que ter autoridade, sim. Temos que reinar, sim, porque nós somos reis. Temos que governar, exercer domínio em tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Temos que deixar desse conformismo, do evangelho vazio. Crentes, nós somos crentes, estamos vivendo ano e ano, não conhecemos a glória, não temos unção, não temos graça. Por quê? Porque não estamos a nos conformar com esse evangelho frio da apostasia. Nós precisamos nos despir desse evangelho fraco, evangelho incompleto que as pessoas estão a viver hoje em dia. Você precisa começar a exercer o poder. Os demônios estão a te assolar toda hora, a chorar, toda hora a ir pedir oração. Não, você tem poder, tem autoridade. Você tem as línguas espirituais.
O Espírito Santo te concedeu isso, sentes vergonha de falar em línguas ou receio porque na tua igreja não ensinam, porque as pessoas vão falar X ou Y, enquanto Deus quer te confiar coisas grandes. Nós precisamos começar a executar isso. E muitos, quando recebem esse revestimento de poder, só querem operar já na igreja, né? Mas você pode operar o poder e a autoridade, usar os sinais e tudo mais na igreja. Mas em todo lugar onde você for, você está capacitado para ser testemunha. Tem alguém na tua família doente, vai, ore por ele. Tem alguém a passar por situações que precisa de uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, vai, dê essa palavra de sabedoria. Começa a orar em línguas. Se um demônio se manifesta na tua frente, expulsa esse demônio. Amém? Nós precisamos desse evangelho de glória. Nós precisamos começar a executar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Está na hora de nós nos levantar e impedir que o diabo continue a fazer seus estragos nas nossas vidas. E nós só conseguimos nos levantar com autoridade na batalha, nos levantar com poder quando nós recebemos o batismo com Espírito Santo. Então, receba o batismo com o Espírito Santo. Começa a desejar o batismo com o Espírito Santo. Amém? A partir deste conhecimento, você já não é mais a mesma pessoa. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está a ser liberto da ignorância, você está a ser liberto do conformismo, você está a ser liberto da mediocridade, você está a ser liberto da covardia. E também, algo que eu gostaria de dizer aqui, muitos crentes, né, têm medo na guerra, têm medo de começar a orar, têm medo de começar a viver aquilo que Deus colocou na vida deles. Por quê? Porque ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe esse batismo, você é cheio da virtude, do poder e da glória, que até toda a covardia sai de ti. Amém? Então, busque o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Até aqui, Deus seja louvado e agradecido por tudo que Ele fez, né? Por tudo que Ele trouxe a nós, para nós aprendermos sobre o batismo com o Espírito Santo. Coloque em execução, coloque em prática, porque a palavra de Deus sem prática é nada. Em Tiago, não me lembro do capítulo, mas diz: não serem somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Por que o Evangelho hoje chegou até nós? Porque os apóstolos e os discípulos não foram só ouvintes, mas também praticantes, obedientes à voz do Espírito Santo. Então, a partir desse conhecimento, a partir dessa palavra, decida se levantar. Desejo o batismo com o Espírito Santo. Isso é para aqueles que têm fome e sede de Deus, para aqueles que querem viver a vontade de Deus, para aqueles que estão cansados de viver segundo o sistema deste mundo, para aqueles que estão cansados da religiosidade, para aqueles que querem mais de Deus. Comece a buscar e coloque em prática a palavra de Deus e nunca mais serás a mesma pessoa. Amém? Vais começar a discernir, vais começar a descobrir aquilo que você é, aquilo que Deus colocou em ti. Nós somos muito mais daquilo que nós sabemos agora. Nós somos filhos eternos do Pai. Nós fomos designados, temos herança, temos um propósito, temos um desígnio na terra, temos uma missão por cumprir, cada um em particular. E tudo isso, né, só vai acontecer quando nós começarmos a andar na direção do Espírito Santo. Então, glória a Deus por este vídeo, glória a Deus por este ensinamento, e que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Deixa um like neste vídeo,
Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Tem muitos crentes que não sabem nem como receber o batismo com o Espírito Santo, que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, que precisam desse batismo. E a partir do conhecimento da palavra, eles hão de se levantar, né? E creio que se você desejar, como uma promessa, Deus dará àqueles que assim se colocarem na posição e pedirem, Ele dará, Ele cumprirá a sua promessa. Então, glória a Deus, deixa um like no vídeo, compartilha o vídeo se você for mesmo abençoado. Até o próximo vídeo. Orem sempre por nós, para que nós, né, continuemos a trazer ensinamentos aqui no canal, porque é uma guerra. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia das guerras que eu enfrento para trazer essa palavra aqui. Porque Satanás se opõe a tudo aquilo que é de Deus, a tudo aquilo que traz libertação, a tudo aquilo que traz alinhamento à vontade de Deus. Então, orem sempre por nós, que Deus possa nos abençoar. Até o próximo vídeo.